Aluna, vamos ver aí o do e o does. Para você que imaginou aí que é a mesma coisa das lições anteriores, você está correto. Ou seja, independente aí do verbo auxiliar, o usually, always, essas coisas sempre virão depois. Ou seja, eu sempre trabalho, do I always work? Você sempre trabalha, do you always work? Ele sempre trabalha, does he always work? Ela sempre trabalha, does she always work? Isso sempre funciona, does it always work? Nós sempre trabalhamos, do we always work? Vocês sempre trabalham, do you always work? Elas sempre trabalham, do they always work? Ou seja, é a mesma coisa, tá? Independente de ser do ou does, para reforçar, o does utilizamos para he, she e it. Só isso. He, she e it. E a negativa? Negativa, simples. Doesn't. Doesn't. Aí, aí vai ficar nem sempre. Porque não existe falar não sempre, né? Então fica nem sempre. Ele nem sempre trabalha. Doesn't he always work? Doesn't he always work? E assim vai, tá? E o do, a mesma coisa. Qual que é a negativa de do? Don't. Nem sempre eu trabalho. Don't I always work? Nem sempre você trabalha. Don't you always work? Nem sempre ele trabalha. Doesn't he always work? Nem sempre ela trabalha. Doesn't she always work? Nem sempre isso funciona. Doesn't it always work? Nem sempre nós trabalhamos. Don't we always work? Nem sempre vocês trabalham. Don't ya, para falar mais rápido. Don't ya always work? Nem sempre eles trabalham. Don't they always work? E assim vai. E a resposta, a mesma coisa. I always, you always, he always, e assim vai. Exemplo, eu sempre trabalho. I always work. Você sempre trabalha. You always work. Ele sempre trabalha. He always work. He always works, aliás, né? Porque por mais que falemos esses tipo de palavras de tempo, né, advérbio, temos que manter a regra. No presente do afirmativo, no presente afirmativo para he, she, it, o S normal na afirmativa. He always works. Ela sempre trabalha. She always works. Isso sempre funciona. It always works. Nós sempre trabalhamos. We always work. Vocês sempre trabalham. You always work. Eles sempre trabalham. They always work. E a negativa, mesma coisa. I don't e o always na frente. Nem sempre eu trabalho. I don't always work. Você nem sempre trabalha. You don't always work. Ele nem sempre trabalha. He doesn't always work. He doesn't always work. Neguei, o verbo volta para a base. Ela nem sempre trabalha. She doesn't always work. Isso nem sempre funciona. It doesn't always work. Nós nem sempre trabalhamos. We don't always work. Nem sempre vocês trabalham. Ou vocês nem sempre trabalham. Não importa aí a tradução, a sequência de palavras, tá? Cada um fala de um jeito. Nem sempre vocês trabalham. Ou vocês nem sempre trabalham. Dá no mesmo. You don't always work. Eles nem sempre trabalham. They don't always work. E assim vai, gente, tá? Não tem segredo não. Agora é só você trocar o always por usually e treinar aí, tá?
Apesar que só na negativa que vai ficar um pouco diferente, tá? Quando for usually. Aí, por exemplo, I usually don't. Aí o don't vem depois, tá? I usually don't. You usually don't. He, she, it usually doesn't. Tá? He, she, it usually doesn't. As negativas, nesse caso, do usually, vem na frente. We, you, they usually don't. We, you, they usually don't. E agora é só treinar aí. Até a próxima aula. See ya next class.